Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, que Deus abençoe a sua família. Como sempre, né? Eu de cá, você de lá, em minhas mãos a velha amiga companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, olha, material novo, né? Gênesis, até o final do mês de junho, nós vamos viajar nas lindas histórias que esse livro nos apresenta e podemos aplicar ainda hoje em nossa vida, o nosso cotidiano. Você vai gostar. Bem, na primeira lição eu já comentava com vocês, né, a respeito da criação. Se você ainda não assistiu, assista. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa criação, criação perfeita. Tudo era muito bom porque Deus criou todas as coisas. E entre essas coisas maravilhosas, Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Nós vamos estudar ainda sobre esse tema de ser imagem e semelhança de Deus. Então vamos orar para a gente começar em definitivo o nosso estudo. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua santa palavra. Santo Espírito, seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Olha, você que está no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Deixa aí o seu like, é muito importante, né? Nosso canal é novo, precisa que você faça também algum comentário, assista o vídeo até o final, indique para as pessoas, convide as pessoas para seguir aí o nosso canal no YouTube. A pregação da palavra de Deus depende do ID de cada um de nós. Meus amigos no Facebook, tudo bem com vocês? Um abraço, que Deus abençoe. Que bom que você está aí nos ajudando também, né? Compartilhe, copie o link, envie para as pessoas. Vamos formar uma grande corrente para pregar a palavra de Deus. Gênesis, abril, maio e junho, esse livro maravilhoso. O tema desta semana, nós estamos falando sobre a criação, depois eu vou falar sobre a queda, né? Vamos na sequência certinha, tá? O verso para memorizar está em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que bênção, né? Que maravilha. Isso é importante a gente saber e pregar isso enquanto podemos, né? Deus, ele é o criador do céu e da terra. Nós falamos do Deus da criação, falamos a respeito da criação, e ao terminar essa criação, aparece logo aqui no primeiro livro o Santo Sábado, né? Leia Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e depois Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. Aqui com a minha Bíblia, eu quero ler com vocês, portanto, aí Gênesis, né? Deixa eu pegar aqui primeiro Êxodo capítulo 20, vou ler com vocês a partir do verso 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Bom, nós já comentamos a respeito disso aqui, né? Deus criou tudo, incluindo o sábado, em 7 dias, enquanto a teoria da evolução, o evolucionismo que é pregado nas escolas, diz ao contrário, que foi através aí, né, de bilhões de anos para chegar até o momento em que nós estamos, né? Há muitas teorias, mas nós que somos cristãos, eu disse no vídeo anterior, não podemos ter dúvida, nós somos criacionistas. Nós acreditamos porque o relato bíblico nos diz que tudo foi criado em 7 dias, né? Eu disse aqui também Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, né? Diz assim, ó: Ora, havendo Deus completado no dia sétimo uma obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Bom, Êxodo, ele vai no quarto mandamento de Deus, né, aquele que ele escreve com o próprio Deus, ele vai confirmar
aqui a bênção do sábado e vai identificar o sétimo dia sendo o sábado, né? E isso é muito importante, né? Muito importante. Por que o sábado está relacionado à criação? Como isso afeta o nosso modo de observar esse dia? Bom, eu respondi, né? Porque ele nos lembra do Criador e lembra do autor da vida, né? O sábado tem essa relevância para mim, né? Ele nos faz lembrar do Criador, ele faz nos lembrar do autor da vida. E ao guardar o sábado, eu estou testificando que eu creio no Criador e que há uma esperança também da restauração, né? Então é muito importante que a gente identifique o sábado como um momento especial na obra da criação. Tanto é que Moisés recebe da própria mão de Deus os mandamentos e lá o quarto mandamento está falando a respeito do sábado, identificando-o como sétimo dia. Agora, após a queda, né, após o pecado, o sábado apontou para quê? Apontou para o milagre da salvação, que acontecerá somente por meio do milagre de uma nova criação. Isaías 65:17, Apocalipse 21:1, né? Esse dia, então, é um sinal, no fim da semana humana, de que o sofrimento e as provações deste mundo também terão fim, né? Assim como houve o primeiro final ali na criação, o sábado ele nos dá a certeza que haverá um fim para o sofrimento humano, né? Agora, por causa da esperança simbolizada no sábado, Jesus ele escolheu esse dia como mais apropriado para curar os enfermos. Quando você lê Lucas, né, capítulo 13, do verso 13 até o verso 16, esse dia especial, o sábado, era o dia em que Jesus escolheu aí como mais apropriado para curar os enfermos. Ao contrário das tradições às quais os líderes estavam presos, por meio das curas aos sábados, Jesus indicava o tempo em que toda dor, todo sofrimento e morte acabariam, que é a conclusão do processo de salvação, né? Quando toda essa dor, tudo isso vai acabar. Portanto, cada sábado nos aponta para a esperança da redenção. Amém? Irmãos, a criação da humanidade. Eu quero voltar um pouco a esse tema aqui, né? Os seres humanos são o clímax da criação, o propósito para o qual a terra foi criada. Todas as outras coisas foram criadas com esse propósito, né? Quando nós lemos Gênesis aqui, capítulo 1, do verso 26 até o verso 29, Gênesis 2:7. Deixa eu pegar aqui, né? Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E o verso 29 diz: disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Bom, aqui apresenta, né, um relato da criação, e eu vou trazer aqui o capítulo 2 também, e o verso 7, que diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, se você tem medo de alma, meu irmão, você está vendo uma alma viva aqui, né? Se você olhar para o seu lado e tiver pessoa aí, né, é uma alma vivente. Essa história de alma, irmão, uma hora eu quero fazer um estudo mais aprofundado, né? Tem muita gente que faz uma dicotomia, né? Corpo, alma, espírito. E aqui, capítulo 2 de Gênesis, verso 7, está dizendo: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas, né, o fôlego da vida, e o homem torna-se uma alma vivente. Então, você é uma alma vivente, eu sou uma alma vivente, né? Agora, qual é a conexão entre as duas versões diferentes da criação da humanidade apresentada aqui? Deus formou o ser humano, irmãos, à sua imagem. Ele fez o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida.
o ser humano foi criado à imagem de Deus, tanto física como espiritualmente. Aqui há um grande debate teológico, né? Mas eu prefiro acreditar realmente neste relato bíblico, quando nós falamos sobre semelhança e a imagem de Deus, o ser humano foi criado tanto fisicamente quanto espiritualmente à imagem de Deus. Que maravilha, né? Que bom é saber disso. A noção hebraica da imagem de Deus deve ser entendida no sentido integral da visão bíblica da natureza humana, viu? O texto afirma que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus física e espiritualmente. O Ellen White, a profetisa, ela escreveu: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Aleluia por isso, né? Essa compreensão integral da imagem de Deus, incluindo o corpo físico, é reafirmada no outro relato da criação, que nós lemos aqui, né? O qual diz que o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2,7 eu li aqui, né? Literalmente, o homem torna-se uma alma vivente, nefesh, como resultado de duas operações divinas. Quais? Deus formou e Deus soprou. Observe que o fôlego muitas vezes se refere à dimensão espiritual, mas também está ligado estreitamente à capacidade biológica de respirar. A parte do homem formada do pó da terra, né? Respira e torna-se alma vivente, um ser vivente. É o fôlego de vida, isto é, o fôlego espiritual e vida física. E Deus, mais tarde, ele faz uma terceira operação, dessa vez para criar a mulher a partir do corpo do homem, né? Gênesis capítulo 2, 21 e 22, né? É uma forma de enfatizar que a mulher é da mesma natureza do homem, tá? A mulher é da mesma natureza do homem. Irmãos, eu amo fazer esse estudo, né? É uma maravilha, a gente vai aprendendo tantas coisas, né? E depois de aprender essas coisas, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para aplicar em nossa vida, tá? Eu quero terminar o programa de hoje falando sobre o dever da humanidade. Agora que você sabe que você é criado, né, por Deus e Ele cria você a imagem, a semelhança dele, né? Ele forma do pó, Ele dá o fôlego da vida, a gente se torna alma vivente, né? Depois de saber que Ele cria todas essas coisas lindas e maravilhosas, que ele mesmo diz que tudo era bom, né? Ao terminar o homem, ele ainda enfatiza mais, muito bom, né? Que bom é saber disso. Ele dá tudo isso para que eu e você sejamos mordomos, criadores, cuidadores disso tudo, né? Que responsabilidade ele está dando para você e para mim. Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17. Gênesis 2, 15 e 17, diz assim: e o ouro dessa terra é bom, ali há o obidélio e a pedra de berilo. É isso mesmo que eu quero ler? Deixa eu ver aqui, né? Gênesis capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Deixa eu ler, é isso mesmo que eu estou lendo aqui, né? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, assim que Deus criou o primeiro homem, Deus ofereceu para esse homem 3 presentes. Qual foi o primeiro presente? O jardim do Éden, né? Gênesis capítulo 2, verso 8. Deus, ele oferece para o homem o jardim do Éden como presente. Depois, ele oferece um alimento. Não foi o homem que plantou, né? Toda a árvore, toda a vegetação ali que servia de alimento foi dada para o homem ali em Gênesis capítulo 2, verso 16. E qual é o terceiro presente? A mulher, né? Ali em Gênesis 2, 22... Deus, portanto, dá esse presente para o homem, que é a mulher. Então Deus dá 3 presentes: o jardim do Éden, o alimento e a mulher. Agora nós lemos Gênesis 2, de 15 a 17. Qual é o dever do homem para com a criação? Qual é o dever do homem para com Deus, irmãos? Como esses deveres se relacionam, né? Bom, nós temos que cuidar do que foi criado por Deus. Esse é o primeiro ponto. E aqui
eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa aí, dá uma paradinha, né? Eu acho que vale a pena você refletir comigo sobre esse tema, né? Então, qual é o dever do homem para com a criação, para com Deus? Como se relaciona, né, esses textos? Queridos, nós temos que cuidar do que foi criado por Deus. Então, o meio ambiente é o meio em que nós vivemos, né? Olha, eu gosto muito de pescar, eu já falei para vocês, eu gosto muito de natureza. E é muito triste quando a gente vê as pessoas jogando lixo, jogando óleo, né? Nas margens de rio, quando as pessoas estão invadindo lugares que não eram para ser invadidos, né? Derrubando, né? Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. E nós devemos preservar essas coisas, devemos cuidar dessas coisas, né? Porque foi o que Deus fez e nos deu para que a gente cuidasse, né? As pessoas matando pássaros, matando animais, né? Nem é para matar a fome, né? A gente sabe que existem comunidades que precisam daquele alimento, né? Precisa caçar, precisam para poder se alimentar, né? Mas há essa questão hoje aí da caça, entre aspas, né? Que chama de esportiva, mas no Brasil a maioria dela é proibida, a pessoa vai lá e mata por prazer, né? Tanto pássaro como animais, né? Então nós precisamos cuidar. Agora, cuidar do que foi criado por Deus é olhar também para o ser humano e saber que aquilo foi criado, que não é aquilo, né? Essa pessoa foi criada por Deus. As pessoas estão espancando a outra, estão torturando a outra. Às vezes tortura física, às vezes tortura de fala, né? As pessoas estão matando a outra pessoa. E de maneira cada vez mais cruel. Veja a irresponsabilidade no trânsito, né? Por exemplo, as pessoas se mutilando, né? Não estão nem aí. E às vezes quando a gente dá conselho para alguém, né, a respeito dele mesmo, ele não está nem aí. Ele monta numa moto e sai em disparada, não está preocupado se vai se machucar, né? Não cuida nem de si. Entra num carro e sai disparada, né? A gente vive na BR aí viajando, a gente vê cada loucura, né? Então, cuidar do que foi criado por Deus, irmãos. Quantas pessoas... Eu, no passado, né? Eu bebia, né? Eu não tinha o vício do cigarro. Às vezes, numa pescaria, eu até fumava, né? Mas, hoje, conhecendo a palavra de Deus, eu percebo que eu preciso cuidar de mim, porque Deus me criou, Deus me fez com um propósito, né? Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, talvez eu esteja falando, né, para pessoas que não estão nem aí, nem para si mesmo, né? Eu digo para você que a palavra de Deus está dizendo para você que você tem que se cuidar, tá? Se você tem algum vício que você sabe que faz mal, né? O cigarro, por exemplo, ele provoca várias doenças, né? O alcoolismo, droga, né? Provoca realmente várias doenças. Então você tem que se cuidar, tá? Você tem que cuidar das outras pessoas, tem que cuidar dos animais. De vez em quando a gente vê vídeo, pessoas espancando gato, espancando cachorro, cavalo, né? Essas coisas. É muito triste, né? A gente ver essas coisas, tá bom? Então o primeiro ponto é cuidar do que foi criado por Deus, incluindo você, tá bom? Segundo ponto, nós temos que ser fiel a Ele como mordomos, tá? E o que é ser mordomo na Bíblia? Irmão, ser mordomo é ser gerente. Nada nos pertence, tudo foi ele que fez. Às vezes tem aquele que fala, bate no peito e fala, isso aqui é meu, foi eu que conquistei, né? Olha, todo o ouro, toda a prata, tudo pertence a ele. Se ele quiser tirar de você, é vapt, né? Ele retira, tá? E às vezes eu estou falando para crentes que andam a mais de 110 quilômetros por hora em rodovias, né? Talvez algumas BR permitam, mas nas rodovias estaduais, pelo menos não há essa permissão. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus ele dá um carro para mim e para você para gerenciarmos. Quando você trabalha para uma empresa, a empresa vai lá e coloca algumas regras. Por exemplo, você tem que andar no limite de 100 quilômetros por hora. Se você ultrapassar esse limite, né? Geralmente tem ali um acessório que vai indicar que você ultrapassou esse limite. Quando você chega na empresa, você recebe ali uma advertência. 2, 3 advertências, você já é chamado a atenção e depois você pode até ser mandado embora. Por quê? Porque o carro não é seu. O carro é da empresa e você tem que cuidar. Por que não entender também que o carro que você comprou com aquilo que você chama de seu dinheiro, o fruto do suor do seu trabalho, foi Deus quem deu para você? Se foi Deus que deu, não, né? Você está ali para gerenciar, para usar esse bem, né? Em benefício próprio, em benefício da família, mas em benefício das outras pessoas também. Então por quê
que você não se enquadra também na palavra de Deus e cuida desse bem como mordomo de Deus, né? E assim eu estou falando da vida, que ela não nos pertence, nós temos que gerenciar a nossa vida, né? Nós temos que ser gerentes da nossa família, da esposa, dos filhos, gerenciar, cuidar para Deus. Nós temos que gerenciar os nossos bens, todas as coisas que nós temos, como se todas essas coisas fossem de Deus. Então eu tenho que cuidar disso, né? Como se estivesse cuidando para Deus. Eu só sou o gerente, eu vou ter que prestar conta. Os dons que Deus nos dá, os talentos, né, que Deus dá para mim e para você, nós temos que também gerenciar essas coisas, tá? Esse é o segundo ponto, né? Então, primeiro, cuidar do que foi criado por Deus. Segundo, nós temos que ser fiel a Deus, né? Como gerente, como mordomos, porque nós vamos ter que prestar contas. Em terceiro ponto, nós temos que obedecer o Criador. Irmão, nós estamos vivendo uma época de desobediência, né? As pessoas estão com problemas de seguir regras dentro de casa, filhos que não querem obedecer aos pais, esposa e esposo que não se conversam mais, quando se conversam não se entendem mais, né? Nós temos uma carta constituinte que chama Constituição Brasileira. As pessoas estão quebrando todas as regras e achando que está certa, né? Nós temos a Constituição do crente aqui, ó, aqui nas mãos. Aqui tem todas as regras. Aqui fala de tudo, né? Tudo que você quiser saber, inclusive sobre política, né? Está aqui dentro da Bíblia. Qual é a regra do cristão? É a carta constituinte chamada Bíblia. Bíblia, está aqui, né? Se você praticar o que está escrito aqui, você saberá fazer realmente uma escolha positiva, né? Ou quebrando a regra e fazendo escolha negativa, ok? Então, nós temos que aprender a obedecer esse Criador, né? Nós temos um problema muito grande de desobediência. Então, o primeiro dever do homem diz respeito ao ambiente natural em que Deus o colocou. Ele fala, olha, você vai cultivar e você vai guardar, né? Esse verbo avad aqui, cultivar, refere-se a trabalhar. Não basta receber um dom, deve-se trabalhar nele, deve tornar esse dom frutífero, né? Lição que Jesus ele vai repetir lá na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, né? Verso 14 a 30. E o verbo chamar, né, guardar, implica na responsabilidade de preservar o que você recebeu, né? Preservar o que você recebeu. Segundo, que é o segundo dever, né, que diz respeito aí a alimento, né, que Deus fala aqui, Deus deu aos seres humanos, ali em Gênesis capítulo 1, 29, e disse, olha, você pode comer livremente, né? Livremente. Os seres humanos não criaram as árvores, não criaram as frutas. Essas são dádivas, são presente, né, de Deus, graça de Deus. Ele dá isso para o ser humano. Só que daí está aqui também um mandamento, né? Eles deveriam receber a oferta divina, desfrutar de toda a árvore, porém Deus adicionou ali uma restrição. E qual é? Não deveriam comer de uma árvore em particular. Desfrutar sem qualquer restrição levaria à morte. Repito, poderiam comer de todas as árvores. Ele põe a restrição, ó, dessa árvore aí vocês não devem comer, né? Se vocês comerem dessa única árvore, pode levar você à morte. Esse princípio estava correto no contexto do Jardim do Éden, irmãos. E em muitos aspectos, esse mesmo princípio existe também no presente, né? As pessoas acham que pode comer tudo, pode beber tudo, enquanto a Bíblia diz ao contrário, né? A Bíblia ela tem aqui algumas regras, né, que nós precisamos observar. Se está escrito aqui, é bom para você, é bom para mim, porque quem a escreveu é o Deus Criador. Ele sabe o que é melhor. Se ele diz para você evitar tal coisa, evite. Se ele diz para não comer tal coisa, não coma. Não coma, é para o seu e para o meu bem, né? O terceiro dever do homem diz respeito à mulher, né? O terceiro dom de Deus, o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Essa declaração extraordinária destaca a responsabilidade humana para com a aliança conjugal e o propósito de ser uma só carne, ou seja, uma só pessoa, né? A gente vai para o Novo Testamento, está lá Mateus capítulo 19, versos 7, 8 e 9, falando também da mesma coisa. A razão pelo qual é o homem, não a mulher, que deixa seus pais, né? Pode ter a ver ali com o uso genérico do masculino na Bíblia, né? Portanto, ali,
o mandamento serve para o homem e para a mulher, né? Ter muito cuidado, né? Muito cuidado um com o outro. Vocês são uma só carne, né? Quando você vai para Mateus, ele amplia isso daí, né? Então nós precisamos realmente cuidar um do outro como se estivéssemos cuidando de nós mesmos, né? Se eu beliscar aqui, vai doer, né? Significa que ao beliscar a esposa, tem que doer também em mim. Os sentimentos dela, o sofrimento dela também deve ser o meu sofrimento. Ao mesmo tempo, a comemoração dela, a alegria dela em alguma conquista, deve ser também a minha alegria, né? Deve trazer também felicidade para mim. E é assim que nós vamos continuar prosseguindo, né? Para o alvo, que é Jesus Cristo, né? Então, irmãos, no próximo estudo nós vamos falar de um tema triste, né? Nós vamos falar da queda, né? Principalmente olhar ali para as palavras enganadoras da serpente, né? O diabo ele vai usar ali o primeiro médio, né? Que é uma cobra, né? Uma cobra diferente, né? Mas é uma cobra e o diabo encarnado nessa cobra fala através dessa cobra, né? E com mais ou menos 26 palavras ele faz com que Eva caia em pecado. Poucas palavras, né? Pregando sobre esse tema na igreja, eu falei, olha, parece que poucas palavras, né? 26 palavras, né? Fizeram com que Eva caísse em pecado. E talvez você achar, mas foi muito pouco, ela era muito fraca, né? Muitos de nós não resistem nem uma piscada, né? Ou muitos de nós não resistem, por exemplo, a mala aberta, né? Cheia de dólares ou cheia de real, né? Muitos de nós talvez não resistam, psiu, né? Então, não podemos julgar aqui Eva, porque Eva ela teve ali um confronto diretamente com Satanás, que usou ali toda a sua astúcia, né? Mas serve de exemplo. O que aconteceu com Adão, com Eva, com os filhos, né, do casal, serve de exemplo. Eu sempre falo para as pessoas, cuidado, tá? Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Tá na Bíblia? Então, reflita sobre o que aconteceu, vê se você não está cometendo o mesmo erro, porque nesse momento ali, né, o médio, né, usado por Satanás foi uma bela serpente que deve ter usado uma voz, né, ali para conquistar, para atrair Eva, né? Hoje nós temos aí muitos médios que nem quer sabe que estão sendo usados por Satanás para atrair as pessoas. Lembra que eu falei que já na época, né, de Jesus ali, e antes também, né, mas principalmente na época de Jesus, fica muito precipitado ali, muito explícito ali, algumas religiões pagãs, né, que o sistema de culto deles envolvia dança, envolvia bebida, envolvia orgia. Isso era um prato cheio para atrair os homens, né, principalmente os jovens. Será que nós não temos esses templos hoje? Será que nós não temos templos que estão atraindo homens e mulheres com dança, com bebida, sensualidade, orgia? Será que esses templos não existem ainda hoje? Reflita aí, né? Bom, foi bom estudar com vocês hoje. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua família. Continue orando por nós. Não deixe aí de comentar. Fazer aí também, dar o seu like aí, né? É importante porque aí o YouTube começa a indicar também o nosso trabalho para outras pessoas. Hoje eu estou em Rolim de Moura, estou no pátio de casa, mas o meu estúdio definitivo agora é aqui, né? Estou dentro da Bonita, que é a nossa van, agora também o nosso estúdio, né? Amanhã estaremos em outra cidade trabalhando, mas aonde quer que a gente esteja, nós estaremos pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas, e lhe agradecemos por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Muito obrigado por nos criar, muito obrigado por nos manter vivo e muito obrigado pelo Espírito Santo que nos leva nesse caminho de santificação. Abençoe, Senhor, cada amigo, cada amiga, cada família aqui representada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo.